Na lição de hoje, aprenderemos que o pecado leva o homem à ruína. Destacaremos a impiedade de Atalia, bem como suas ações perversas. Discorreremos sobre a nossa responsabilidade de sermos fiéis em tudo, diante de Deus e dos homens. E, por fim, exporemos a apostasia de Joás, rei de Israel. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e com muita alegria estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já quero lhe informar que o subsídio que estou utilizando sempre disponibilizo na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material. É um arquivo em PDF, onde você encontrará vários comentários e muitas referências bíblicas que não tem na lição, as quais certamente contribuirão para o seu conhecimento acerca do assunto abordado. E o melhor, é de graça, presente do Abrajaula para você. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link que é o do curso Pregador e a Pregação, uma super ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado centenas de irmãos no Ministério da Pregação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Irmão Murilo, eu não sei como estruturar um sermão de forma homilética, com introdução, com as proposições, ilustrações, exposição, aplicação, conclusão, apelo. Olha, não sei como fazer isso, não sei como interpretar a Bíblia conforme as regras da hermenêutica e da exegese. Aliás, não sei nem por onde começar a estudar. Tá aí a solução. Curso Pregador e a Pregação. É um pagamento simbólico, é um valor único e o acesso é vitalício. Ao adquirir o Pregador e a Pregação, os irmãos terão noções nas áreas teológicas de hermenêutica, exegese, homilética, bibliologia, oratória e temas correlatos, além de participar de um curso de epístolas paulinas, que é a novidade do Pregador e a Pregação. No próximo trimestre, estudaremos a vida do apóstolo Paulo, e pensando nisso, colocamos como um bônus do Pregador e a Pregação um curso de epístolas paulinas. Quem já se inscreveu no curso, quem já é aluno do Pregador e a Pregação, vai receber esse curso de forma gratuita. E se você se tornar aluno hoje do Pregador e a Pregação, também terá acesso a esse curso. É um bônus para todos aqueles que assinarem, todos aqueles que adquirirem o Pregador e a Pregação. Não fique de fora. Vamos à nossa lição de hoje, lição de número 9. Será ministrada no dia 29 de agosto de 2021. E o assunto da lição é o reinado de Joás. Durante esses 3 meses, durante o terceiro trimestre do ano letivo de 2021, estamos estudando o primeiro e o segundo livro dos reis. E agora, caminhando pelo segundo livro dos reis, chegamos até o capítulo de número 11, onde estudaremos o que aconteceu durante o reinado de Joás e faremos algumas colocações bíblicas com as suas devidas aplicações. Quero lhe convidar a ler juntamente comigo o nosso texto áureo que nos diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Na versão NVT, podemos ler o texto assim: não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do pescoço e escrevas no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e dos homens. Ter boa reputação diante dos homens é uma coisa, mas ter boa reputação diante de Deus, somente o homem que conserva a fidelidade e a benignidade. Na paráfrase Bíblia Viva, o texto diz: nunca deixe de ser uma pessoa sincera e bondosa. Faça disso uma regra de fé, isto é, que seja algo constante. A fidelidade, a benignidade, ou como coloca aqui a paráfrase viva, a sinceridade e a bondade deve ser uma constância na vida daqueles que servem a Deus. Não é algo que acontece hoje e amanhã, não. É algo constante, uma regra de vida. E o texto prossegue: grave isso em seu coração, assim você será respeitado pelos homens e Deus lhe mostrará o seu grande amor. Partindo para uma definição aplicativa, ser benigno é agir com doçura até com os rudes e implacáveis. É ser bondoso, demonstrar misericórdia, mesmo para com aquelas pessoas que nos tratam mal. Ser fiel é permanecer leal, mesmo quando somos injustiçados.
é imitar a Deus. Ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Nós imitamos nele nisso. Ser leal, ser fiel, é permanecer ali, mesmo quando somos injustiçados. No sentido mais profundo, benignidade, isto é, misericórdia, e fidelidade, verdade, são princípios em que devemos refletir. Deve ser algo que as pessoas vejam em nossa vida e também são princípios segundo os quais devemos viver. A nossa vida deve ser pautada em benignidade e fidelidade. Quando o texto diz, atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, podemos entender ou inferir que esses atributos, eles devem ser constantes e profundos em nossa vida. Não dá para ser fiel de uma forma superficial. Não dá para ser misericordioso, bondoso de uma forma rasa. Ou é ou não é. Deve ser algo constante e profundo na vida do cristão. E a grande pergunta é, como o texto áureo se relaciona com a presente lição? Por que usar um versículo que está no livro de Provérbios? O texto áureo, ele, quando ligado à lição, denuncia a fraqueza moral e a falta de convicção do rei Joás, que no fim da vida abandonou a benignidade, a misericórdia e a lealdade. Ao dar as costas para esses atributos, ele sofreu o juízo de Deus e morreu pelas mãos de seus próprios servos, conforme se vê em 2 Crônicas, capítulo 24 e o versículo de número 25. A verdade prática nos diz, para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Pelo que entendemos ao ler a biografia de Joás, é possível detectar que todas as suas ações, por mais belas, por mais certas que fossem, foram superficiais. Pois ele foi fiel a Deus apenas enquanto Joiada, o sacerdote, o seu mentor, viveu. Depois da morte de Joiada, e de quem Joás, o rei de Israel, recebia a influência, logo ele abandonou o Senhor e começou a fazer coisas terríveis. É o que veremos durante essa lição. Quando olhamos para a verdade prática, nós devemos atentar que para ter comunhão com Deus, precisamos nos desvencilhar por completo e não superficialmente das velhas práticas, das velhas vidas. Uma coisa, já dizia certo pastor, é tirar o Egito do nosso exterior. Outra coisa é tirar do coração. Muitas vezes alguém não canta mais música do mundo, alguém não bebe mais, alguém não vive mais na prática do adultério, mas no coração ele acha essas coisas boas. Ele olha para trás assim, mas como era bom. É semelhante a alguém que vai dar um testemunho na igreja. Olha, irmãos, quando eu não estava na igreja, eu bebia, eu fumava, eu participava de balada. Irmãos, pense num tempo bom. Mas agora Jesus me salvou. Como assim, irmão? Pense num tempo bom, mas agora eu estou vivendo pior do que o que eu vivia lá atrás? Não. O Egito, a gente tem que se desvencilhar, se desligar daquilo que é material, daquilo que é palpável, está relacionado ao Egito, mas o Egito também tem que sair do nosso coração. O Egito tem que ser arrancado também do nosso coração. Não é olhar para a velha vida, para as velhas práticas com saudade. Nós, para ter comunhão com Deus, nós precisamos estar inteiramente satisfeitos nele. E para isso, nós devemos abandonar todo tipo de idolatria. Leia com muita atenção os textos bíblicos que enumeramos aqui neste ponto da lição, pois eles reverberam um chamado divino para o abandono das velhas práticas, sobretudo da idolatria. Texto de número 1. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer outra coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Êxodo, capítulo de número 20, versículo 3 e 4. Segundo texto, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem de esculturas o meu louvor. Isaías 42, versículo de número 8. Deus não divide o seu lugar em nosso coração com ninguém. Com ninguém. Ou ele tem exclusividade ou ele não tem. Certa irmã orava com muita sinceridade da seguinte maneira: Deus, se no meu coração o Senhor estiver em segundo ou em terceiro lugar, por favor, Deus, o Senhor tem liberdade para isso.
se coloque no primeiro lugar, que o Senhor seja o primeiro lugar na minha vida. A oração era muito bonita. No entanto, em uma dessas orações, quando ela dizia essas mesmas palavras, o Senhor sussurrou em seu sentimento, em seu coração, dizendo: minha filha, se eu não estiver em primeiro lugar, eu não estou em lugar nenhum. Deus não aceita dividir a sua glória, a sua posição, a sua honra com ninguém. É por isso que, para ter comunhão com Ele, a idolatria deve ser cortada por completo. Mas, irmão Murilo, eu não tenho nenhuma imagem de escultura, não me curvo, não reverencio, nada disso. Mas quem disse que idolatria é só imagem de escultura? Às vezes, coisas que estão em nosso coração, posses, bens, trabalho, emprego, família, muitas coisas, tudo aquilo que tem o primeiro lugar em nossa vida é um ídolo. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o pior é que o ídolo nos torna semelhante a ele. A Bíblia diz no Salmo 115, tornem-se semelhantes a eles, aos ídolos, todos aqueles que o adoram, como também aqueles que o fabricam. O ídolo tem essa capacidade de desfigurar a imagem de Deus no homem. Como, por exemplo, alguém que se entrega à imoralidade, alguém que se entrega aos pecados sociais, está lá o seu ídolo. E o ídolo, a sexualidade desenfreada, a imoralidade, vai desfigurar a imagem de Deus na pessoa. A pessoa vai se tornar semelhante ao ídolo que ela adora. É por isso que a idolatria deve ser algo que deve ser arrancado pela raiz na vida do cristão. Terceiro texto: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19:4. Texto 4. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Colossenses 3:5. Quinto texto: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 14. Sonde o seu coração. Veja se lá no seu íntimo há algo que toma o espaço de Deus, algo que compete, que tira a sua atenção, a sua devoção do Senhor que fez os céus e a terra. E lá você achará o seu ídolo. Olhando para a nossa lição, temos aqui 3 pontos. O livramento de Joás. O segundo ponto vai falar sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. E o terceiro ponto, a conspiração contra Joás. Os textos bíblicos nos quais essa lição está embasada é o capítulo 11 do segundo livro dos Reis e o capítulo 12 deste mesmo livro. Temos também essa história narrada em segundo livro das Crônicas, capítulo de número 22, a partir do versículo 10, e a história se estende até o capítulo 24 e o versículo de número 27. É bom que você leia os 2 livros para ter uma visão melhor de toda a narrativa, de toda a história. Olhando para o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1, o texto inicia dizendo assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. A história de Joás inicia com o aparecimento dessa personagem, de Atalia. E quem era Atalia? Atalia era uma rainha perversa. O seu nome no hebraico tem um sentido incerto, podendo significar afligida por Yahvé, ou então Iar é forte. Ela era filha de quem? Ela era filha de Acabe. Meus irmãos, filha de Acabe, daí nós já entendemos a herança de caráter que essa mulher tinha. Ela era filha de Acabe e provavelmente filha de Jezabel, a idólatra esposa desse rei, conforme se vê no segundo livro das Crônicas, capítulo 22, o versículo de número 3. Ao casar-se com Jeorão, rei de Judá, ela selou uma aliança entre os reinos divididos, norte e sul. Jeorão era filho do piedoso Josafá. No entanto, Jeorão era um homem extremamente perverso. Atalia, ela foi rainha regente de Judá por volta do ano 842 a.C., por um período de aproximadamente 6 anos. E eu achei interessante trazer para os irmãos aqui um pouco do contexto histórico, do ambiente em que essa personagem bíblica ela viveu. Nos dias de Atalia, a rainha sanguinária, um provérbio ecoava com muita razão.
estava na boca dos moradores de Jerusalém e de Samaria. Era esse provérbio que ecoava: feliz o homem de nascimento inferior, que vive fora do alcance da cobiça e da emulação. Havia muito sangue derramado naqueles dias. E o sangue derramado era o sangue dos nobres. É por isso que esse provérbio ganhou força em Israel, e tanto em Samaria como em Jerusalém. Olha, feliz é o homem que não tem sangue real. Feliz é aquele de nascimento inferior, que não faz parte dos nobres, que vive fora do alcance da cobiça e da emulação. Com certeza o sangue real nunca fora tão derramado, de forma tão excessiva como nesses dias aqui. Eu quero citar para os irmãos aqui algumas passagens. Primeiro, nós temos o exemplo de Jeorão, esposo de Atalia, filho de Josafá. Ele matou todos os seus irmãos, os filhos de Josafá. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 4, logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos. Veja o que a ambição, o que o pecado, o que o desejo desenfreado pelo poder leva um homem a fazer, a fim de que não tivesse concorrentes no que tange ao trono de Jerusalém. Jeorão mandou matar todos os seus irmãos. E o texto prossegue dizendo que juntamente com seus irmãos, ele matou alguns dos líderes de Israel. Em segundo lugar, os árabes tinham matado todos os filhos de Jeorão, exceto Acasias. Veja que o sangue dos nobres estava sendo derramado com uma certa intensidade. A Bíblia vai nos dizer, em 2 Crônicas, capítulo 22, o versículo 21, o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que vieram com os árabes haviam matado todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Por esse mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que Jeú, um rei que tomou pela força da espada o trono do reino norte, matou todos os descendentes de Acabe, inclusive Acasias, rei de Judá. Jeú foi terrível na execução de seus juízos. Ele tomou a profecia de Elias como base de que Deus um dia traria a espada sobre toda a descendência de Acabe, e ele começou a matar um por um. Matou todos os descendentes de Acabe, primo, irmão, neto, filho, esposa, saiu matando todo mundo. Quem tivesse parentesco com Acabe, quem defendesse a causa de Acabe, foi morto por Jeú. A Bíblia vai dizer, no segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 8, quando Jeú estava executando juízos sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que os serviam e matou. Quem tivesse associado à família de Acabe estava morrendo pelas mãos de Jeú. E nisso muito sangue nobre foi derramado. E é dentro desse contexto aqui, de muito sangue derramado, de vinganças, juízos e conspirações, que Atalia ela tentou exterminar toda a descendência de Davi. A Bíblia vai dizer, vou reler o versículo de número 1 do segundo livro dos Reis, capítulo 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, ela tomou essa decisão. Ela se levantou, e aqui tem uma conotação de ação, de agir. Ela começou a destruir toda a descendência real. Isso aqui era preocupante, porque ela começou a matar os descendentes de Davi, para que Davi não tivesse mais herdeiro no trono. Era uma afronta direta a Deus. E, meus irmãos, nós queremos aqui, de modo bem resumido, enumerar algumas características de Atalia, filha de Acabe, a fim de evidenciar a sua maldade e a sua impiedade. Note aí, se é que você não baixou o subsídio. Em primeiro lugar, Atalia era promotora de iniquidade e corruptora de caráter. É lógico, ela herdou isso de sua família, de seu pai Acabe e provavelmente sua mãe Jezabel. A Bíblia diz o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 3. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe. Acasias fez o que era mal perante o Senhor. E o escritor bíblico vai dizer o motivo. Porque a mãe dele, isto é, Atalia, o aconselhava a cometer iniquidade. A Atalia direcionava
o seu filho para cometer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E tem muita gente exercendo o ministério de Atalia dentro da igreja. Nunca traz um conselho bom. Sempre diz aquilo que é errado. Olha, mas não te machucaram? Pois tu faz o seguinte, vai lá e machuca também. Não faz, mas fulano falou mal de você. Aproveita e fala mal dele para fulano, para queimar ele. Queima o ministério dele. Acaba com a vida dele. Faz isso, faz aquilo. Olha, se pisar em teu pé, pisa logo nos dois dele. Tem gente com o ministério de Atalia dentro da igreja. E o pior, que parece que os maus exemplos sempre são mais seguidos do que os bons exemplos. As pessoas, às vezes, dentro da igreja, são mais levadas pelo ministério de Atalia do que pelo ministério de Jeozeba. Você já pensou, irmãos? Dentro da igreja, gente exercendo o ministério de Atalia. Eu sei que você conhece muita gente assim. Muita gente que é promotora de contenda. Muita gente que basta 5 minutos com você e parece que ela consegue envenenar seu coração. Eu não sei se você já teve essa experiência de repente alguém saber de alguma injustiça que você sofreu e essa pessoa que soube disso que você está passando, ou que você passou, chegou perto de você e lhe cativou de um jeito, veio ali como sua amiga, veio ali como uma pessoa experiente, como alguém espiritual, envenenou seu coração para você praticar o mal. E de repente você sai assim, diz, misericórdia, quase que você fazia ou então fez. É o ministério de Atalia, corruptora de caráter. Tem gente que atua dentro da igreja corrompendo o caráter dos outros. É um perigo, tá? Esse tipo de pessoa para novo convertido. Se ela consegue desviar e corromper até os crentes antigos, que dirá os novos convertidos? O ministério de Atalia deve ser repudiado dentro da igreja. Em segundo lugar, Atalia era profana. E profanar significa desrespeitar coisas sagradas ou a santidade de profanar uma igreja ou a fé ou algo consagrado a Deus. É um desvio de finalidade. A Bíblia diz o seguinte: de fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os seus objetos sagrados para cultuar os Baalins. Segundo aos Crônicas, capítulo 24, versículo 7, aquilo que era para ser usado no culto a Deus estava sendo usado para um culto pagão. E às vezes acontece isso dentro da igreja. Eu vou dar um exemplo aqui e os irmãos vejam se não é assim. Às vezes os instrumentos que são usados dentro da igreja, o som, aquilo que é utilizado para o culto, muitos irmãos querem utilizar para outros fins. Querem fazer um aniversário em casa e levar o som da igreja. Querem fazer uma festa particular e usar as coisas da igreja. Desvio de finalidade. Às vezes tem pessoas não crentes ali. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, muita festa de crente hoje não tem mais cara de festa de crente. Muita festa de crente hoje são os crentes moderninhos, tem até bebida, tem cigarro. Não, mas a gente não bebe, mas fulano não é crente e a gente respeita. Se tu é crente, a pessoa que vem à tua casa participar de algo que tu está promovendo deve primeiramente te respeitar. Respeitar o teu ambiente, respeitar a tua fé. Olha, fulano, tu pode beber da porta de casa para fora, mas aqui dentro não. Aqui dentro eu sou crente e a gente não compactua com esse tipo de coisa. Mas, meus irmãos, voltando para a questão da profanação, muita gente quer usar aquilo que é de uso exclusivo para Deus e usar isso de uma forma profana. Por exemplo, tem gente que às vezes não tem discernimento. Pegar um instrumento da igreja e tocar naquele instrumento música do mundo, para depois levar aquele mesmo instrumento e tocar no culto à noite. Meus irmãos, Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo tudo isso. Não pode haver um desvio de finalidade naquilo que é o uso exclusivo para Deus. Isso é profanação. É aquilo que Atalia estava fazendo. Pegou aquilo que era para o culto a Deus, o culto de Deus, e usou para o culto de Baal. Atalia tinha um espírito ambicioso. E a ambição é o nome dado a um forte desejo de se obter poder, riqueza, honra ou glórias. O ambicioso muitas vezes negligencia a ética, a moralidade e a verdade para alcançar os seus objetivos. Ela tinha o desejo, o sentimento de sentar no trono, de permanecer no poder, de reger a nação de Israel, reger o trono que estava em Jerusalém. E para isso ela não teve escrúpulos. Ela se utilizou de todos os artifícios perversos para permanecer no poder. E tem gente que galga funções ministeriais, que galga
posições dentro da igreja, até cargos, com o mesmo sentimento perverso de Atalia, a ambição. Não mede escrúpulos, se precisar pisar em alguém, pisa, se precisar derrubar outro, derruba, se precisar acabar com alguém, acaba. É visto um exemplo que eu vi um dia desse, de um dirigente de campanha que estava ativo, que estava atuando na sua função, e do vice-dirigente. Eram dois, um primeiro dirigente e o vice-dirigente. E o vice-dirigente estava contaminado com o sentimento de Atalia. Ele tinha a ambição de ser o dirigente. E para isso ele tinha que derrubar o irmão que estava como dirigente. Sabe o que ele fez? Ele criou um WhatsApp fake, botou a foto de uma mulher, uma foto sensual, e começou a conversar com o dirigente. Começou a tentar o dirigente, mandando mensagem, mandando proposta indecente, mensagem obscena. Quando o dirigente cedeu à tentação, sabe o que ele fez? Ele levou até o líder da congregação e disse assim, ó, tá vendo aqui o dirigente? Olha o que ele fez, olha, ele fez isso, está aqui os prints. E olha o que aconteceu. O dirigente deixa o cargo, o dirigente é corrigido, é disciplinado e o vice-dirigente assume o lugar dele. Meus irmãos, Deus está olhando pessoas que agem assim dentro da igreja. Você pode alcançar a posição, você pode alcançar o cargo, você pode ter um status, você pode ter um aparente respeito das pessoas, mas quem age assim não tem a aprovação de Deus. De que adianta tu fazer muita coisa aqui, ter o louvor dos homens, a tua honra, a tua glória vai ser isso aqui mesmo, porque lá no céu tu não terá nada. Pelo contrário, tu vai escutar Jesus te dizendo naquele dia, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente exercendo funções ministeriais dentro da igreja com sentimento ambicioso de Atalia. Nós, nesses dias, precisamos de muita visão espiritual. Às vezes, as pessoas querem julgar os pastores que distribuem os cargos aos irmãos. Tá vendo? Pastor fulano de tal devia ser isso. Pastor fulano de tal devia fazer isso. Não devia. Mas, irmãos, as pessoas que agem com o sentimento de ambição de Atalia, elas sabem enganar muito bem. Elas enganam o homem, mas elas não conseguem enganar a Deus. O homem, por mais que ele se aproxime de Deus, ele vai continuar sendo homem, sujeito a falhas, sujeito a escolhas erradas. Foi o que aconteceu com Samuel, o profeta, quando ele chegou na casa de Jessé, que viu o primeiro filho de Jessé, ele disse assim, tá vendo aqui? Esse aqui é o escolhido de Deus, não há outro. É esse homem aí a quem Deus escolheu. E você perceba, olhando para esse exemplo, que Samuel se enganou, mas Deus não. Deus conhece o coração de quem age com o mesmo sentimento de Atalia. Partindo, indo mais adiante, em quarto lugar, uma característica muito forte dessa mulher perversa é que ela era assassina. A Bíblia relata no segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 11, que ela matou até mesmo os próprios netos a fim de se manter no trono. Ela saiu eliminando herdeiro por herdeiro. Quando chegou na própria família, ela não poupou nem os netos. Saiu matando neto por neto, até que Jeozeba escondeu Joás dentro de uma das recâmaras do templo. Joás ainda era uma criança que amamentava e ele foi escondido ali para que Atalia não matasse também. Ela não tinha escrúpulos. Matava a criança, matava o adolescente, matava o jovem, matava o adulto. Ela era uma mulher assassina. E em quinto lugar, poderíamos aqui enumerar mais, mas só essas 5 está bom. Atalia, ela sentia ódio de Deus. O que motivou essa mulher perversa a tentar matar toda a linhagem real de Judá era um forte desejo de vingança pelo que aconteceu à casa de seu pai. Deus, por meio de Jeú, cumpriu a sua promessa de juízo sobre a casa de Acabe. E Atalia, tudo indica que estava com ódio de Deus. A Bíblia vai dizer, vou reler novamente o verso 1. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, quando ela viu que o que aconteceu à casa de seu pai, foi o que ela fez? Ela tentou destruir toda a descendência real. E aqui nós podemos depreender algumas aplicações. Em primeiro lugar, a ambição egoísta leva à ruína. Se você pisa em alguém,
no fim você será pisado. Se hoje você galga uma posição, se hoje você tem o prestígio porque agiu de forma desonesta, uma hora ou outra você será vítima de desonestidade. Você provará, você colherá aquilo que plantou. Você provará hora ou outra do próprio veneno. A Atalha, aquilo que a Atalia semeou com suas ações perversas, isso mesmo ela colheu. A Bíblia diz em 2º livro dos Reis, capítulo 11, versículo 16, que ela foi morta à espada. Ela matou muita gente e no final a sua própria vida foi tirada. Em segundo lugar, e eu acho isso aqui muito bonito, apesar da oposição dos seus inimigos, Deus cumpre suas promessas. Deus havia prometido a Davi que no trono de Israel, no trono de Jerusalém, não faltaria um herdeiro seu, não faltaria um descendente seu. Atalia, quando tenta matar todos os descendentes de Davi, ela não estava só afrontando a linhagem real, mas ela estava afrontando o próprio Deus. Joás, ele foi milagrosamente poupado da morte por causa da fidelidade de Deus em cumprir com as suas promessas. O primeiro tópico da lição trata do livramento de Joás. E no livramento de Joás houve uma intervenção direta, divina. Deus usou Joiada, o sacerdote, e a sua esposa para esconder Joás durante 6 anos em uma sala no templo do Senhor. Olha, irmãos, não tem como frustrar os planos de Deus. Por mais que Atalia se levante, por mais que ela tente acabar com aquilo que Deus prometeu, ela será frustrada. E eu vou dizer algo da parte de Deus a irmãos que estão me escutando aqui. Tem muita gente tentando acabar com a tua vida. Tem muita gente tentando afundar o teu ministério, manchar o teu nome. São pessoas com o mesmo sentimento de Atalia. E Deus me direciona a dizer por meio de sua palavra que eles serão envergonhados, que eles serão desmascarados, que eles provarão do próprio veneno. Aquilo que Deus prometeu não vai cair por terra. Pode Atalia se levantar, mas ela vai cair. O segundo tópico da nossa lição vai tratar sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. E aqui dentro desse tópico, o autor da lição, ele achou por bem focalizar a fidelidade dos sacerdotes na administração das arrecadações dos bens que eles estavam recebendo para a reparação do templo. A Bíblia vai dizer que a fidelidade daqueles homens era tal que ninguém fazia conta de nada, eles agiam honestamente. Mas eu quero trazer a colocar em evidência aqui uma figura muito importante dentro dessa narrativa, que é o sacerdote Joiada, o mentor de Joás, aquele que direcionou o rei menino a fazer o bem, a promover um avivamento na nação de Israel. Eu não tenho dúvidas que Deus tem sempre um homem para usar em tempos de crise. O sacerdote Joiada é um exemplo de servo de Deus, e eu quero dar aqui algumas razões que sustentam essa afirmação. Deus, mesmo nos dias mais escuros, tem alguém com quem ele pode contar. Que você possa ser esta pessoa que se coloca na brecha. Que você possa ser esta pessoa que Deus pode contar. Professor de escola dominical, obreiro da casa do Senhor, professora de escola dominical. Você é o canal de Deus, você é a luz de Deus nesta geração. Bendito seja o nome de Jesus. E olhe as características de Joiada, o sacerdote. Ele era um homem prudente. Veja que Joiada, ele agia de forma pensada. Joiada não se precipitava. Joiada era uma pessoa muito experiente. Olhando para aquilo que está escrito, nós percebemos à luz do capítulo 11 do 2º livro dos Reis, que Joiada, ele manteve o jovem príncipe em oculto por tantos anos, e foram mais ou menos 6 anos, até que ele estivesse qualificado para aparecer em público. Ele não se precipitou, ele esperou o momento certo, ele esperou o tempo certo, e não somente que Joás estivesse
preparado para aparecer em público, mas também que a nação se enfadasse da usurpadora, da rainha sanguinária que estava no trono. Quando Deus ele tem uma obra para fazer, guarde isso no seu coração. Ele qualifica e anima homens para desempenhar tal obra. Se Deus tem te levantado nesta geração, não te preocupa, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te animar, Ele vai te usar, apesar das tuas limitações. Em segundo lugar, Joiada era um homem dedicado e influente. E dedicação e influência geralmente se adquire devido a um testemunho ilibado. A Bíblia vai dizer, se os irmãos lerem, o segundo livro dos Reis, capítulo de número 11, todo o capítulo, que os chefes das centenas se juntaram a ele, os levitas e os cabeças dos patriarcas de Israel foram a Jerusalém atendendo ao seu chamado e lá estavam prontos para receber as suas ordens. Os levitas e todo o povo de Judá fizeram tudo o que Joiada ordenou. Veja, parece que ele tinha mais autoridade, ele tinha mais respeito do que a rainha vigente. E isso é algo que se consegue com fidelidade, com testemunho. A gente pode confiar em Joiada. Ele é um homem de palavra, ele é um homem de Deus, ele tem um caráter ilibado, ele era uma pessoa influente. Em terceiro lugar, Joiada era um homem de grande fé. Não foi apenas a justiça comum, ou muito menos o parentesco de sua esposa com a família real, que o pôs sobre esta tarefa. Mas Joiada, ele assumiu essa responsabilidade de esconder Joás, correndo risco até mesmo de vida. Ele assumiu essa responsabilidade de empossar o descendente legítimo de Davi no trono, primeiramente por um respeito, por uma fé que ele tinha na promessa de Deus. Tanto que no seu discurso de convocação, conforme se vê no segundo livro das Crônicas, capítulo 23 e o versículo 3, ele diz: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou. Ele tinha uma profunda reverência e uma fé, aleluia, uma fé muito grande na promessa de Deus. Olha, este menino reinar, que antes de tudo, aleluia, é vontade de Deus. Deus fez uma promessa a Davi que no trono de Jerusalém não lhe faltaria descendente. E esse menino aqui, ele é o veículo do cumprimento da promessa de Deus. Ele era um homem de grande fé. Em quarto lugar, Joiada era um homem religioso. Ele era um homem que guardava princípios. Ele era um homem que seguia as regras. Ele era um homem obediente à lei. Quando ele faz a convocação, todo o povo veio a ele tratar desse assunto no templo. E alguém podia dizer assim, mas como a necessidade é urgente, como o assunto é delicado, Joiada vai abrir mão de certas regras. Todo mundo vai poder entrar no templo. E ele diz assim, o povo comum fique no lugar devido. E somente aqui nesse lugar santo, os sacerdotes, aqueles que têm autorização para entrar, vão entrar. Mesmo em um momento de muita urgência, Joiada, ele separou aquilo que é santo daquilo que é profano. Ele não quebrou os princípios elementares que regiam o templo do Senhor. E eu tenho aqui uma aplicação para fazer. Nunca deixe as coisas sagradas serem profanadas. Não! Nem mesmo para apoiar os direitos civis. Você quer um exemplo disso aqui? Tem muita gente tirando a finalidade do púlpito em prol de política, cedendo o púlpito a políticos para fazerem seus discursos. Pode ser A, pode ser B. Né? Reino justo, governo justo, só no reino do Cristo, do Messias. Eu não estou falando mal de A e mal de B, nem estou com isso querendo influenciar os irmãos a votarem em A e B. O voto é livre. Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui? Independente. Pode ser o político mais crente que tiver. E eu creio que tem gente crente na política. Mas pode ser o político mais crente que tiver. Púlpito é lugar de pregação. Templo é lugar de adoração, não de comício. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Joiada era alguém religioso. E ele sabia dividir aqui as coisas. Olha, eu sei que o assunto é urgente, mas nem por isso ninguém vai quebrar aqui as regras do templo. O povo comum fica no lugar que lhe é devido.
e somente chegue cá aqueles que podem entrar aqui, que têm autorização para fazer isso. Se os irmãos lerem 2 aos Crônicas, capítulo 23, o versículo 6 e 7, os irmãos entenderão o que é que eu estou falando aqui. E por último, Joiada, ele era um homem decidido, era um homem de pulso. Era um homem que ia até o fim. Quando ele terminou tudo o que havia proposto para fazer, eles trouxeram o filho do rei e lhe puseram a coroa e lhe deram o testemunho, segundo o livro das Crônicas, capítulo 23, versículo de número 11. Joiada arriscou a sua cabeça, mas ele o fez por uma boa causa. Ele agiu com ousadia, ele foi determinado. E é justamente a figura desse personagem, a presença dessa personagem que influencia o rei Joás a fazer o bem. Se os irmãos olharem ainda dentro do segundo tópico da nossa lição, nós encontraremos aqui algumas características do reinado de Joás antes da morte do sacerdote Joiada. Porque antes da morte desse sacerdote, o reino era uma coisa. Após a sua morte, o reino passou a ser outra coisa. Primeiro, uma das características do reino de Joás, enquanto o sacerdote Joiada ainda era vivo. A Bíblia vai dizer, segundo o livro das Crônicas 23, capítulo 23, versículo 12 e 13, que todo o povo estava satisfeito. Quando o povo viu, ali a convocação dos sacerdotes, dos levitas, estava todo mundo cantando ali, e Joás, próximo à coluna ali do templo, próximo ao trono, a Bíblia diz que todo mundo estava alegre. Havia uma satisfação no coração do povo. Durante a vida de Joiada e o início do governo de Joás, a Bíblia vai dizer que Atalia é assassinada. Ela viu aquele movimento que estava acontecendo na cidade, se dirigiu até o templo e quando chegou lá, viu que a nação estava coroando Joás rei. Ela começou a gritar, traição, traição! Mas ela estava em um momento que ninguém mais a apoiava. Ninguém lhe estendeu a mão, muito pelo contrário. O sacerdote deu a ordem e Atalia foi morta. E a Bíblia diz que após a morte dessa mulher, o povo teve paz. O povo descansou. Em terceiro lugar, durante o reinado de Joás, quando Joiada ainda era vivo, o povo fez um pacto com Deus. E esse pacto estava de acordo com o pacto original, de eles serem a nação do Senhor, o povo do Senhor, de se submeterem ao Senhor. Aqui nós encontramos um princípio de avivamento. Veja que para haver um avivamento, primeiro, o aspecto negativo do avivamento é justamente os juízos, as correções, o vento que sopra para tirar tudo do lugar, a fim de que as coisas voltem ao lugar, novamente ao lugar devido. É por isso que Deus disse ao profeta Jeremias, olha, eu estou te constituindo profeta, e o teu ministério profético vai ser assim. Primeiro tu vai arrancar, primeiro tu vai destruir, primeiro tu vai derrubar, para só então tu edificar, para só então tu construir. Porque se a construção antiga não for derrubada, a construção nova não tem lugar. Se aquilo que é infrutífero não é arrancado, aquilo que dá fruto não pode ser plantado. Então, o avivamento, ele tem uma conotação negativa, entre aspas, nesse sentido de limpeza, nesse sentido de reordenamento. E aqui tudo está se encaixando novamente. Em quarto lugar, durante a vida de Joiada e o início do reinado de Joás, Baal é destruído. O templo de Baal é derrubado e todos os seus sacerdotes são mortos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 23 e o versículo de número 17. É muito interessante porque eles não apenas destruíram a usurpadora do direito do rei, mas também destruíram o usurpador do direito de Deus. Não só tiraram a rainha perversa do trono, como também tiraram Baal. Ainda falando sobre o reinado de Joás, o serviço do templo ele é restaurado. O templo estava sem culto.
o templo estava sem cântico, o templo estava sem adoração, o templo estava sem sacrifício e tudo isso estava sendo restaurado. A ordem religiosa, a vida de adoração estava sendo restaurada. Ao passo que a restauração religiosa estava acontecendo, a restauração civil, o governo civil voltou a ser restabelecido, conforme segundo o livro das Crônicas, capítulo 23 e o versículo de número 20. Eles trouxeram o rei de volta ao trono para que ele julgasse as causas do povo. E lógico, Joás estava reinando e Joiada era o seu corregente. Ainda durante o período do reinado de Joás, esse período tão abençoado, enquanto Joiada ainda era vivo, o templo é restaurado e os sacerdotes encarregados que trabalhavam na obra faziam isso com fidelidade. Havia uma disposição de caráter naqueles dias. As pessoas tinham um exemplo, olhavam para os sacerdotes e viam que eles eram exemplo naquilo que fazia. A Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo 12, versículo de número 15, também não pedia conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. A gente, ou melhor dizendo, nós devemos ser fiéis em tudo, diante de Deus e diante dos homens, mesmo nas coisas mais mínimas. Nós devemos ser fiéis. Devemos olhar para esse exemplo de fidelidade. Devemos alcançar esse testemunho aqui. Procediam com fidelidade. A fidelidade atrai a bênção de Deus. A fidelidade atrai os olhos, a vista de Deus. A Bíblia diz, visto que tu foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Vai sendo fiel naquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Mesmo que seja só um talento. Mas ele deu 5 para fulano, deu 10 para outro, mas só me deu 1. Seja fiel com esse um talento aí e Deus vai multiplicar aquilo que ele tem te entregado. Glória seja dada ao nome de Jesus. O terceiro tópico da lição vai tratar sobre a conspiração contra Joás. Joás teve um bom começo, no entanto, teve um final terrível. Quando Joiada morreu, parece que o homem bom, o Joás bom, o rei bom, morreu junto com o sacerdote. E olha, irmãos, a Bíblia ela é muito esclarecedora. Apenas a leitura de alguns versículos aqui podem muito bem explicar o tópico de número 3 da nossa lição. Eu vou ler e os irmãos vão ver a riqueza de detalhes desse aspecto negativo da vida do rei Joás, de sua apostasia. Joás, ele se entregou realmente à perversidade, seu coração se desviou e endureceu. A Bíblia diz, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 24, versículo 17, o seguinte: depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Joiada se levou pelo fingimento, pela bajulação daqueles que não amam a Deus. Chegaram lá as pessoas, ao invés de participarem do luto com o rei, prestaram reverência a ele. Parece que até deram os parabéns. Olha, Joiada morreu e agora tu não precisa mais viver segundo as regras desse homem. E começaram a aconselhar o rei Joás, e ele cedeu aos conselhos dos homens perversos. E o texto prossegue. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram cultos aos postes sagrados e aos ídolos. Tão rápido assim, Joás apostatou da fé. Tão rápido assim, ele rompeu com os seus princípios. Ele abandonou, olha só, ele abandonou as coisas de Deus. O templo onde ele foi guardado, onde por 6 anos o Senhor o livrou da mão de Atalia. Esse mesmo templo foi abandonado por Joás. A Bíblia diz o seguinte: por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. E olha como o texto vai ficando aqui mais obscuro. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los para ele, para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. E o texto fica mais complicado aqui. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Olha, irmãos, filho de Joiada. Zacarias foi usado por Deus como profeta. O sacerdote foi aquele sacerdote que cuidou da criancinha,
que formou Joás. E olha só, agora o filho, provavelmente amigo de Joás, filho do sacerdote Joiada, estava a profetizar. A Bíblia diz, ele se colocou diante do povo e disse, isto é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele. E por ordem do rei, olha só até onde vai a dureza de coração, até onde vai as atitudes de alguém que se afasta do Senhor. Por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. Meus irmãos, que ingratidão da parte de Joás, que sangue frio, mandar apedrejar o filho de Joiada, o sacerdote que tanto lhe ajudou. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou, veja isso, Senhor, e faça juízo. O pecado leva o homem à ruína. É o propósito geral de nossa lição. Joás tinha tudo para ser alguém piedoso, tudo para ter um reino próspero, para ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas olhe, aonde o pecado levou a matar o filho do sacerdote que tanto lhe ajudou, a Bíblia prossegue dizendo o seguinte, na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Um rei de Israel que foi morto, mas não foi sepultado como rei. Não foi sepultado no túmulo dos reis. É a ruína do pecado. O pecado tira os teus privilégios de filho do rei. Os pecados priva o homem das bênçãos de Deus. Joiada, sacerdote, pelo serviço que prestou em Jerusalém, foi sepultado com os reis de Judá. Veja que honra. No entanto, Joás não. Olha até onde o pecado tem esse poder de influenciar, tem esse poder de arruinar a vida de alguém. Certo estudioso disse que o pecado começa como uma teia de aranha, mas termina como uma camisa de força. Meus irmãos, nós devemos orar e pedir a graça de Deus, não só para começar bem, mas também para terminar bem. Que o Senhor nos ajude a não seguir o mesmo exemplo de Joás, de alguém que sempre é influenciado por aquilo que é mal. Apesar de no início de sua vida ele ser influenciado para o bem por Joiada, parece que tudo aquilo que ele fazia era simplesmente por tabela. Não era algo de coração, mas logo que, na primeira oportunidade que teve, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Que Deus não nos dê um coração assim, que Deus não nos permita que tomemos esse caminho. Oremos a Deus, a fim de que Ele nos livre de todo mal. E quando eu falo de livrar de todo mal, não é só dos maus externos, dos maus conselhos, das falsas pessoas, dos corruptores de caráter, mas também do mal que está presente no nosso coração. Eu quero que essa imagem fique no pensamento e no coração de vocês. Cuidado, para não começar bem e terminar mal. Quero agradecer a todos os irmãos que chegaram até aqui. Fico muito grato por você estar acompanhando a Escola Bíblica Dominical e lhe peço encarecidamente que compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, coloque um comentário aí, isso gera interação e o YouTube entende que o conteúdo desse vídeo é relevante e passa a indicá-lo a mais pessoas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Abra a jaula.